sim, alguns versículos bíblicos, que é para ajudar a incentivar na leitura, mas os versículos são no singular. Eu até gostaria que as irmãs, quem pudesse, se pudesse ler o capítulo relacionado àquele versículo para uma melhor interpretação. E para darmos continuidade ao nosso relacionamento, eu convido as irmãs a lerem o livro de Salmos, porque no livro dos Salmos nós podemos aprender muito sobre Deus, sobre como louvar, porque nós temos salmos de louvores, nós temos salmos de tristezas, temos salmos de lamentos e muito mais. Os salmos nos ensinam que tipo de Deus nós adoramos. Isso tudo nós encontramos no livro dos Salmos, porque o salmista passou por tudo aquilo que nós estamos a passar agora. Ele teve momentos alegres, ele teve momentos tristes, ele teve momentos angustiantes, que achou que aquilo só iria acabar se ele perdesse a vida, mas mesmo assim, o Senhor foi com ele em todos esses momentos e ele saiu mais que vitorioso. Os salmos também nos falam da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Isso encontramos Salmo 8, versículo 1. Também nos dizem como é que Deus é tremendo. Encontramos no Salmo 65, do versículo 5 a 8. Amadas, a lista é extensa. Se eu começasse a falar aqui, acho que eu ia ter que ficar com a hora da pregadora. Então, não dá. Então, sejam todas muito bem-vindas. O momento é nosso. Eu vou convidar as irmãs Sheila e Ana para fazerem a primeira e a segunda oração. Sheila. Sim, sim. Muito boa noite a todas. Boa noite. De reverência, gostaria que cada uma das irmãs ajoelhasse para estarmos na presença do Senhor. Obrigada, Senhor, somente és tu, Senhor. Obrigada, Pai, porque somente és tu, Senhor. Obrigada, Filho, porque somente és tu, ó Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque somente és tu. Para estarmos aqui esta noite, Senhor, é porque o Senhor permitiu. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Pai. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste por chefe de todos. Riqueza e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo na mão, a força e poder. Contudo, estou a engrandecer e a Tua força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te demos e louvamos o Teu glorioso nome. Ó Pai, Tu que és o Pai de eternidade a eternidade, Tu que habitas nos altos céus, Tu que estás acima de todos os querubins, ó Pai, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por permitirmos que a esta hora, Senhor, parássemos tudo para estar na Tua presença, para que pudéssemos estar todas juntas e unidas a ouvir a palavra que o Senhor preparou para hoje. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque, Senhor, aqui estamos imundas, pecadoras, mas, Senhor, Tu dizes que se Tu confessares os Teus pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. Então, Pai, por favor, tenha misericórdia de cada uma de nós, pois nós somos pecadoras e pecamos contra Ti a todo momento. Queremos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pensamentos, pois também temos falhado muito, temos tido pensamentos maus, pecamos em pensamentos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, lava-nos, purifica-nos, ó Pai. São as preces que eu te peço, por amor ao Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ana?
Ainda no mesmo espírito, Pai amado, aqui estamos para te honrar, louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque deixaste o Espírito Consolador em nós, que esse Espírito se manifeste mais uma vez em nós, Senhor. Venha abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Pai, Amém. esteja com a pregadora, esteja com a oradora, Senhor, que ela seja usada abundantemente pelo teu Espírito, Senhor, que alcancemos almas e almas através de ti, Senhor, que o nosso eu caia por terra. Espírito Santo venha habitar na casa de cada guerreira esta noite, Pai amado. Com as súplicas que eu te peço, Senhor, na tua palavra em Salmo 34:3 diz: de Sião que o Senhor vos abençoe dia e noite. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra encontramos calma. Obrigado porque na tua palavra encontramos paz. Obrigada porque tu és o nosso acalento. Sem ti nada somos. Espírito Santo, permaneça em nós. Permaneça conosco, Senhor. Que nos use, Senhor. Que estejas conosco, Senhor. Que não sejamos nós, mas que sejas tu agindo por nós. Espírito Santo, não nos abandones. Não nos abandones, Pai. Esteja conosco. São as súplicas que eu te peço nas horas de hoje. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, amadas irmãs. Não sei se a irmã Rodete já está aí na sala. Sim, já está. Já, bem-vinda. Gena, obrigada. Linda. Obrigada. Vamos roubar muito tempo para que tu comeces a pregar. Amém. E eu ainda nem ouvi, mas já começo a acreditar que vai ser uma bênção, só devido à tua boca, pela voz. Amém. É um direito do teu, Rodete. Amém. Muito obrigada, Gena. Obrigada à direção das guerreiras por me terem confiado esse tema. Deus seja louvado por isso. Confesso que quando a Sheila contactou-me para essa responsabilidade, eu apanhei um calafrio. Eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir? É diferente, totalmente diferente falar para tantas mulheres sábias, tantas mulheres que eu admiro, gosto de ouvir a falar. Acima de tudo, que o Senhor me capacite para falar aos nossos corações. Por isso, muito obrigada por essa oportunidade. E eu orei muito para que Deus me orientasse. É algo novo para mim, acredito, mas os nossos corações estão felizes, porque Deus sempre arranja formas de falar para nós, né? Nem que fosse necessário uma pedra estar aqui nesse momento, Deus o faria com muito gosto. Então, muito obrigada pela oportunidade que as guerreiras me deram nesse dia. Eu vou convidar a todas para fazermos uma breve prece. Oramos a Ti, nosso Deus, nosso Pai. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és bom o tempo todo, Senhor. Louvado sejas Tu, porque Tu fizeste esse dia e nós alegramos-nos nele. Senhor, venha colocar as palavras na minha boca e perdoa o meu pecado, Senhor, porque Tu sabes que essa mesma boca que ousa mencionar o Teu nome santo é a mesma que tem proferido palavras que machucam o meu próximo, Senhor. Então tenha misericórdia de mim e purifica a minha voz, acima de tudo, para falar às Tuas filhas, para falar a quem nos escuta nesse momento. Fale aos nossos corações, são as graças que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se me conseguem escutar. Ok, está bem. Prontos. Alguns dias, eu e o meu esposo estávamos a assistir a um pregador. Ele não é pastor como tal, mas ele apresenta eventos motivacionais e nessa altura ele falava para adolescentes, para despertar neles a vontade de crescer, de evoluir, de sonhar grande, de realizar. E acredito muito que nessa altura em que nos encontramos, não apenas nessa questão de Covid e tudo mais, mas acima de tudo porque estamos em épocas muito desafiadoras, muito atraentes, é quase que impossível, mesmo difícil, convidar adolescentes a encherem, a lotarem
um espaço enorme e prender a atenção deles. E o interessante é que todos eles fitavam assim os olhos no preleitor e muito motivados, muito expectantes pelas palavras que ele dizia. Para mim foi a primeira vez a escutar esse preleitor, mas o meu esposo, que já o escutava há algum tempo, já o acompanha há algum tempo, disse que normalmente ele veste de forma informal, né? E o que me chamou a atenção é que ele estava assim na desportiva, estava desportivo, né? Estava vestido assim de forma a aparentar ser um adolescente. Se ele não estivesse no centro de todo aquele lugar, eu confundiria ele como um dos adolescentes que lá estavam. Mas eu depois percebi que isso foi uma tática, um mecanismo que ele encontrou para de alguma forma familiarizar-se com aqueles adolescentes. Os adolescentes olharam para ele e sentiram-se identificados com ele. O modo como ele se vestiu igual a eles, o modo como falava, inclusive, fazia com que os adolescentes sentiam-se familiarizados. E eu depois pensei que foi exatamente isso que Deus precisou fazer. Deus se vestiu da nossa humanidade, deixou toda a sua divindade e veio até essa terra na pessoa de Cristo para estar mais próximo de nós, para estar mais acessível a nós, para que nós o pudéssemos escutar. Eu lembro-me quando eu leio, quando Deus se comunicava com Moisés, e numa altura Deus falou ao povo e o povo estremeceu, o povo teve medo e implorou que Moisés fosse conversar com Deus distante, porque eles não suportavam. Então eu acredito que em algum momento nós poderemos ter essa dificuldade de relacionamento com Deus. Então Deus, na sua sabedoria, fez-se homem para estar mais perto de nós, para estar mais acessível a nós. No passado, o povo nem podia sequer chamar Deus de Pai. Não podia. E Jesus veio deixar isso mais acessível, veio tornar essa aproximação possível entre nós e Deus. Agora nós podemos imaginar como um Deus vem a essa terra, torna-se homem, fica de alguma forma fragilizado ou suscetível de ser alcançado por todos os males possíveis dessa terra. Vem por mim e por você. Há uma palavra que eu posso usar dentre várias, um adjetivo que eu posso usar dentre vários, é a mansidão. Jesus disse: sejam como eu, humilde e manso de coração. Isso simboliza muita humildade, muita mansidão. E me perdoem porque nessa noite eu vou usar várias vezes o outro fruto, que é a humildade, porque ao preparar a mensagem para hoje, eu percebi que são paralelas. Uma pessoa mansa automaticamente é humilde, porque carrega essa característica como fruto do resultado do seu relacionamento com o Espírito Santo, o fruto da intimidade que tem com o Espírito Santo. Não é um traço propriamente do ser humano, não. É um traço resultante da nossa intimidade, da nossa ligação constante com o Espírito Santo. E eu faço questão de ler Gálatas 5, 22 até 23, que acredito que até hoje, a essa altura, esse verso já está na mente de todas as guerreiras, porque afinal, durante todo esse tempo, temos estado a falar sobre o fruto do Espírito, e eu acredito que as guerreiras já têm esse verso em mente, mas eu faço questão de mencionar. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há acusação alguma. Mas há alguma coisa que chamou uma atenção enquanto lia o verso e o que me fez, de alguma forma, procurar outras versões. Normalmente eu tenho mencionado os frutos do Espírito, ou seja, eu tenho mencionado no plural. E eu já ouvi inúmeras pessoas a mencionarem, a se referirem a Gálatas 5, 22 até 23, e a se referirem no plural, a mencionarem os frutos do Espírito. E então eu li 3 versões e eu encontrei no singular o fruto do Espírito. Então isso me fez pensar, será que o fruto do Espírito é apenas um, mas que tem os seus valores, tem os seus elementos, que são esses que nós temos estado vindo a estudar ao longo de todos esses dias?
é uma possibilidade. O fruto do Espírito é um, mas tem as suas características, tem os seus traços. E hoje nós vamos falar sobre a mansidão. E deixa-me dizer, queridas irmãs, como eu mencionei anteriormente, não é um resultado, não provém de nós o ser humano. O ser humano por si só não é capaz de desenvolver a mansidão. Não é. Precisa da ação do Espírito Santo, porque é um fruto, é resultado do relacionamento com o Espírito Santo. O ser humano não tem por si mesmo desenvolver essa capacidade. O Espírito Santo é que precisa fazer esse trabalho naquele que de alguma forma aceitou ter os traços, ter o caráter e as ações de Cristo Jesus. É importante ainda realçar que os frutos os atributos do Espírito, na verdade, eles manifestam aquilo que nós somos no oculto, né? Quando nós não temos os olhos humanos, quem nós somos? Quem nós somos quando não temos os olhos humanos diante de nós? Infelizmente, muitas das vezes as pessoas conotam o termo mansidão, ou quem é manso, a uma pessoa fraca, né? É manso, é fraco automaticamente. Muita gente é vista assim, infelizmente, e a mansidão é exatamente o oposto, contraria todas os outros detalhes, que é a ira, que é o ciúme, o ódio, a inveja, que são resultados da carne. Então, a mansidão é contrário a tudo isso. Então, nunca mais poderemos voltar a pensar sequer que ser manso é ser fraco. Para mim, isso é um sinal de ousadia, é um sinal de domínio próprio, de controle. Imaginemos, queridas, se todas as vezes que nós estivéssemos diante de uma situação difícil, de uma situação terrível, nós tivéssemos que reagir sem pensar, porque a mansidão dá-nos essa possibilidade, dá-nos essa capacidade de ter domínio próprio, que por sua vez também é um dos frutos do Espírito. Mas a mansidão dá-nos essa possibilidade de autocontrole. O maior exemplo que nós temos sobre a mansidão é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus passou por tantas situações, tantas calúnias, tantas difamações, que foi parar numa cruz. Mas ele sempre teve controle de cada situação. Às vezes, quando eu me encontro a ler sobre a forma como Jesus reagia aos insultos, a forma como Jesus reagia, inclusive até às tentações, porque muitas questões que eram feitas a Cristo era para o tentar, para encontrar uma mínima queda e o acusar. Mas ele sempre teve domínio da situação, sempre teve domínio das ciladas que eram armadas para ele. Por quê? Porque ele era manso. Um dos traços da mansidão, para além da humildade, é o silêncio, que foi uma das ferramentas que mais Cristo usou. Ao contrário da mansidão, aquela pessoa que não tem a capacidade de desenvolver esse fruto do Espírito, mínima situação está logo a explodir. Mínimo detalhe, está logo a usar palavrões. Por isso é que nós vemos muitas questões atualmente, há muitas notícias a passarem pelos jornais, pelas televisões, porque o marido matou a esposa matou o marido. Recentemente vi de uma mãe que acabou por queimar, primeiro agrediu o filho, depois acabou por queimar o filho. Esse, infelizmente, acabou por perder a vida. Eu fiquei tão angustiada, queridas irmãs. Como é possível? Isso é falta de domínio próprio, isso é falta de mansidão, de controle da situação. Coisa que Jesus nos recomenda a sermos assim como Ele é, a sermos mansos. Há pessoas que dizem assim, olha, eu sou assim mesmo, eu sou alguém que explode com facilidade, eu sou alguém que falo o que vem à mente e tudo mais. Isso é falta de controle. Exatamente o contrário, o oposto da mansidão. Nós não devemos ter prazer. E essas pessoas muitas das vezes são conotadas como pessoas fortes, mas não é. Isso até certo momento é falta de controle, é desvio de caráter. E a mansidão devia ser facilmente um traço ou vista em todos aqueles que acreditam em Cristo, em todos aqueles que são seguidores de Cristo. Devia ser muito fácil olhar para uma pessoa que é crente e ver que é mansa. Devia ser fácil, não devia ser difícil de se distinguir uma pessoa crente só por ser mansa.
porque essa pessoa tem relacionamento com o Espírito Santo, tem relacionamento com Cristo, tem relacionamento com Deus, então automaticamente esse fruto vai fluir. Esse fruto vai ser visível aos olhos de todos aqueles que nos observam. Muitas vezes nós podemos falar através do nosso silêncio, só pelo nosso caráter. Só pelo caráter as pessoas podem querer saber por que nós somos assim, por que nós somos diferentes. Então, a mansidão não é um traço de fragilidade ou de fraqueza, antes pelo contrário, é um sinal de fortaleza, de coragem, porque temos a capacidade de dominar as situações, capacidade de gerir as emoções. Podemos imaginar quantas situações teriam sido evitadas se nós tivéssemos esse controle sobre as questões mais complexas. Quantos eventos podiam ter sido evitados? Um bocadinho, porque a mansidão nos recomenda termos esse momento de reflexão, mas tem que ser rápido. Isso só flui em função do relacionamento com o Espírito Santo. Mas diante de uma situação complexa, esse fruto do Espírito dá-nos a capacidade de dominar a situação, de refletirmos, de pararmos, não sermos apressados em reagir. É certo que muitas vezes é difícil, muitas vezes é mesmo complicado não explodir. E é triste quando observo pessoas que dizem eu sou mesmo assim, mas não devia ser assim. Então é melhor rever como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo. Como é que você está com o Espírito Santo de Deus? Para você ter prazer em assumir que eu sou mesmo assim. Rude. Agressiva. E dá a conotação de ser uma pessoa forte. Isso é sinal de fraqueza. Muitas vezes até esses traços tentam esconder uma fragilidade que nós temos aqui dentro. Então tentamos de alguma forma criar essa máscara, que é uma barreira para as pessoas desconhecerem quem realmente nós somos, para as pessoas não conhecerem a nossa debilidade, a nossa fraqueza, o nosso grito de socorro. E tudo isso é o contrário daquilo que é a mansidão. Eu trago aqui alguns passos para desenvolver a mansidão de coração. São apenas 4. Eu sei que provavelmente existem muitos outros traços, muitos outros traços, mas eu vou apresentar esses 4 que chamaram bastante atenção. Bastante atenção. Só de reforçar que Jesus era tão manso, ele não respondia, ele não quase que nem reagia ao mesmo nível aos insultos. Às vezes nós dizemos, não, tenho que reagir ao mesmo nível, tem que estar equiparado, mas isso é sinal de fraqueza e nós, as filhas, as princesas do Rei do Universo, não devemos desenvolver esse traço, esse lado de deixar para trás tudo aquilo que tem a ver com a mansidão, com o espírito humilde. Então, o primeiro traço para se desenvolver a mansidão é desejar de coração ser melhor a cada dia. Agir diferente hoje em relação ao dia de ontem. Isso, na verdade, é o processo de santificação. O processo de santificação olha exatamente no processo de que hoje deixamos de fazer aquelas coisas que já não fizemos ontem. Então, a mansidão leva-nos para essa área também. Desejar de coração ser melhor a cada dia. Se ontem eu fui rude, se ontem eu respondia mal, se ontem eu não deixava as pessoas pisarem no meu calo, como é dito, é claro que não vai ser sinal. E é possível até que o mundo olhe para si como ele é fraca, ele é fraco, porque ele não reagiu à altura. Não, muito pelo contrário, é sinal de fortaleza. Quantas pessoas serão atraídas por você só pelo simples facto de quando as pessoas aguardavam que você explodisse, você parou, usou a ferramenta do silêncio, porque você tem o fruto do Espírito, que é a mansidão. O outro passo para desenvolver a mansidão do coração é controlar o temperamento. Jesus era um ser sereno. Não é em vão que as pessoas tinham prazer de andar com ele. As pessoas andavam quilômetros, longas distâncias com Jesus, porque ele exalava esse perfume, essa atração, porque ele era suave. Ele disse, eu sou suave e manso de coração. Ter controle no temperamento
Não explodir, não reagir quando as pessoas esperam que realmente você vai explodir. Tenha esse controle. O que nos remete novamente a um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. E eu gosto muito a sequência como os frutos do Espírito estão apresentados em Gálatas 5, 22 até 23, porque na verdade um leva ao outro. Um leva ao outro. Por isso que eu no começo mencionei que em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito, várias vezes, e talvez por hábito ou por costume, eu tenho estado a mencionar os frutos do Espírito, mas lá diz o fruto do Espírito é. Temos todos esses elementos um atrás do outro, é uma sequência bonita. E normalmente quando você tem amor, tem a paz, tem a benignidade, você tem a mansidão, a humildade no coração, tem o domínio próprio. Então, eles andam equiparados. E o terceiro passo que eu trago essa noite para desenvolver a mansidão do coração é ser humilde. Eu mencionei que vai ser quase que impossível falar sobre a mansidão e não falar sobre a humildade. A humildade, infelizmente, várias vezes também é conotado com a pobreza. As pessoas, quando querem mencionar, querem referir pobreza, usam o termo humildade. Mas não tem nada a ver, porque há pessoas ricas que são humildes, de coração. Há pessoas abastardas, posso assim dizer, que são humildes de coração. Como é que se explica? Como é que se explica isso? Essa humildade é resultado da nossa relação com Deus. E saber, assim como disse Jesus, que no reino o maior é aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Isso é humildade. Por isso Jesus veio a essa terra para exemplificar, para nos mostrar que é possível nós sermos humildes de coração. Portanto, esse é o terceiro passo para desenvolver a mansidão. O quarto passo é aprender a controlar as nossas reações. Eu acredito que muitas de vocês já devem ter escutado, olha, eu fervo com pouca água. Eu sou assim, quem me pisa no calo, eu reajo, estou a explodir e sou assim. Isso é sinal de fraqueza, de debilidade. E os filhos de Deus não são fracos. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Por isso, o quarto elemento que eu trago essa noite para aprender a desenvolver a mansidão do coração é aprender a controlar as nossas emoções. Às vezes, ver as notícias chega a ser difícil. Como essa pessoa chegou até esse ponto? Como uma mãe espanca o filho, queima o filho? Como é possível isso? Se é, inclusive, o amor mais próximo ao amor de Deus por nós é o de uma mãe. Então, como essa mãe foi capaz de fazer isso ao filho? Não teve controle, não controlou as emoções. E muito cuidado quando vamos repreender as crianças, e não só, talvez um outro adulto, usarmos palavras torpes, palavras pesadas. Satanás está atento às nossas palavras. Quantas pessoas foram levadas ao tribunal porque proferiram uma palavra no nervosismo, não tiveram controle das emoções e acabaram por pagar, prometeu que eu vou te cumprir. Eu já ouvi várias pessoas no meio de um conflito a dizer, eu vou te cumprir. Satanás está atento a essas palavras. Falta de controle das emoções é perigoso. E temos o inimigo ali ao lado constantemente. As palavras têm muito poder. Deus criou o universo através da palavra. E a Bíblia nos diz, e aliás nós cremos nisso enquanto cristãos, enquanto crentes, que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós temos traços de Deus estampados em nós. Por isso as nossas palavras, assim como Deus usou para surgir, para trazer tudo à existência, Deus disse, haja luz e houve luz. Nós também temos poder nas nossas palavras. Então, precisamos aprender a controlar as nossas emoções. E, uma vez mais, esse quarto passo para o desenvolvimento da mansidão no coração remete-nos ao domínio próprio. E no final do verso diz que contra essas coisas não há lei. Não há acusação contra isso. Nós não somos acusados por desenvolvermos em nós os frutos
do Espírito. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz do termo grego praotes, ou praos, que significa ser suave. Olhem só para a tradução. A mansidão significa ser suave. Ser meigo, ser paciente, que esteja ligado à cortesia. É tão bonita essa definição, é tão bonito esse conceito. Eu até adiciono mais, eu acredito que ser manso significa ser elegante. Nós, as mulheres, gostamos de ser elegantes. Então, uma mulher mansa, automaticamente é elegante. É a melhor maquiagem que uma mulher pode ter. É resultado também da nossa relação, do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não provém da natureza do homem, mas é uma virtude gerada pelo Espírito Santo naqueles que são regenerados, um caráter semelhante ao de Cristo. Nós somos convidadas essa noite a sermos parecidas, a voltarmos ao primeiro amor. Aliás, o plano de Deus é que nós fôssemos parecidos a Ele. Imagina que Deus inspirou-se nele mesmo para criar a todas nós. Não é? Deus inspirou-se a Ele para criar a nós. Por isso eu digo, repito, cada uma de nós tem traços de Deus no caráter. Então nós precisamos ter essa humildade de depositar todo o nosso ser em Deus e permitir que Ele faça esse trabalho de voltarmos ao primeiro amor. O mundo corrompeu-se e é claro que mesmo enquanto crentes, muitas de nós têm sido tentada a desviar-se daquilo que é o plano de Deus para o nosso caráter. Muitas de nós têm dificuldade, inclusive, em ser humilde, em ser mansa, em ser generosa, em ser bondosa, em ter domínio próprio. Temos tido dificuldades enormes. Claro que nem sempre tudo é fácil. Há ambientes que desfavorecem apresentar um dos frutos do Espírito. Mas Deus está conosco. Ele quer que, acima de tudo, nós sejamos suas representantes, onde quer que estivermos. E muitas das vezes, antes mesmo que abramos a boca, se nós apresentarmos esses traços, esses elementos do fruto do Espírito, as pessoas estarão interessadas em saber quem nós somos. Nós podemos nos identificar até no silêncio, na calmaria, até no andar, imaginem, no modo como tratamos as pessoas. As pessoas podem estar interessadas. Por que você é diferente? É o resultado do teu relacionamento com do teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não vem de nós. Por isso é que as pessoas podem ficar surpreendidas. Ela é diferente, ele é diferente. Por quê? Eu quero saber qual é o segredo para ela ser assim. É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a força e aplicá-la corretamente. Indica que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós temos relacionamento íntimo com Deus e com o seu Santo Espírito, mesmo que nós não falemos, as pessoas certamente vão perceber que há algo diferente em nós. Vai ser visível, vai ser como que uma luz que deixa visível quem nós somos, mesmo sem abrirmos a nossa boca. Um outro exemplo, para além de Cristo, que é o maior exemplo de mansidão, de um ser manso, é Moisés. Moisés é daqueles seres humanos que Deus preparou. Imaginemos que gerir um grupo de pessoas não é fácil, porque cada um tem o seu traço, cada um vem com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com o seu caráter. Imaginemos que Moisés precisou lidar com diferentes pessoas, precisou guiar o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, mas para ele conseguir, para ele sair-se vitorioso, Deus precisou prepará-lo. Deus precisou que Moisés tivesse no seu traço de caráter a mansidão, senão seria muito mais complicado. Ao lermos todo o processo, toda a caminhada do povo de Israel, da saída do Egito até a Terra Prometida, nós podemos ver que em alguns momentos Moisés foi tentado mesmo a exceder, porque não deve ter sido fácil. Quantas vezes nas empresas, ao gerir pessoas, nós atingimos o limite e explodimos? Isso muitas vezes faz-nos pecar. E Moisés teve um momento que pecou porque foi pressionado. Foi pressionado.
foi levado a isso. Mas ele é, na verdade, um dos grandes exemplos também de mansidão, porque foi preparado por Deus. Ele tinha uma relação bonita com Deus. Moisés achegava-se a Deus como o filho se achega ao seu pai. E Deus colocou nele, de forma muito evidenciada, o traço da mansidão, que é resultado do relacionamento com o Espírito Santo. E hoje nós somos convidadas nessa noite a desenvolver a mansidão de coração. Por isso eu apresentei esses 4 pontos que para mim são primordiais, são únicos e nos ajudarão bastante a desenvolver a mansidão diariamente. É um desafio, é verdade, é um desafio, mas é possível. É possível porque, afinal, como nós lemos em Gálatas, é resultado da nossa relação com o Espírito Santo. Quer desenvolver a mansidão e os demais frutos, relacione-se com Deus. Relacione-se com o Espírito Santo de forma genuína e aprenda a abdicar de tudo aquilo que não tem valor. Não tenha prazer em assumir que eu sou assim, sou agressiva, eu não admito faltas de respeito. É claro que nós não precisamos necessariamente nos tornar fracas, como é conotada a mansidão, mas a mansidão vai te dar a capacidade de responder à altura. É bonito quando nós observamos a forma como Jesus respondia aos insultos, aos questionamentos dos fariseus para o deixarem cair, para o tentarem. É bonito de se ver porque sempre Jesus soube dar resposta que os deixava calados, sem mais questionamentos. E aí eles precisavam sair para ir armar outra cilada. Por quê? Porque Jesus era manso e a mansidão dá-nos essa possibilidade de controle da situação, por mais perigosa que ela aparenta ser. A mansidão dá-nos a possibilidade de não sermos precipitados, porque na precipitação nós podemos cometer erros graves. Por isso que um dos 4 elementos que apresentei para desenvolvermos a mansidão é o controle das emoções. As emoções não podem nos dominar, precisamos estar acima das emoções para não pecarmos contra Deus, para não pecarmos contra o nosso próximo. Ser manso, acima de tudo, facilita e de alguma forma torna bonito o nosso relacionamento com o nosso Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo e o nosso relacionamento conosco mesmo. Há pessoas que não conseguem relacionar-se consigo mesmas, até elas não se suportam. É verdade, não conseguem estar em silêncio com elas mesmas, estão o tempo todo ou armaceladas, estão inquietas porque carregam todas as marcas resultantes da carne. Não suportam a si mesmas, quanto mais outras pessoas desagradáveis, pessoas que não se conseguem conviver. O Espírito não permitiu que o Espírito Santo imprimisse nelas tudo aquilo que vai facilitar o seu relacionamento com Deus, tudo aquilo que vai facilitar o seu relacionamento com os outros, tudo aquilo que vai facilitar o seu relacionamento consigo mesma. Então, nessa noite, nós somos convidadas a refletirmos sobre isso. Não é um traço de fraqueza, não é um traço de debilidade, muito pelo contrário. É um traço de sabedoria. Ser mansa é ser sábia, para ter a capacidade de gerir os mais complexos conflitos, para ter a capacidade de gerir o nosso relacionamento com os outros, para ter a capacidade de, acima de tudo, nos voltarmos a Deus e aceitarmos que Ele nos use como sua ferramenta, mesmo que estejamos no silêncio, mesmo que não abramos a boca, as pessoas estarão interessadas em saber quem nós somos. Ser manso é, inclusive, uma possibilidade, é uma abertura para falarmos de Deus. É muito bonito. Eu fiquei muito feliz ao preparar essa meditação para essa noite, porque eu encontrei características muito bonitas sobre a mansidão. Temos facilidade de perdoar, inclusive. A mansidão dá-nos a possibilidade de perdoar. Há pessoas que não conseguem perdoar e carregam um peso. Diz-se que quando você não perdoa, é como se você estivesse a tomar um veneno e a esperar que a outra pessoa é quem sucumbisse. Mas a mansidão dá-nos essa possibilidade de fluir o perdão de nós, de sermos uma fonte pura de humildade, de perdão. Como eu referi, é bonito porque os frutos do Espírito andam uns ligados com os outros. E repito, contra essas coisas não há lei, não há acusação.
Não há acusação. Não há acusação. Você não vai ser acusada por ser mansa. Você não vai ser acusada por ter em ti os frutos do Espírito. É claro que aquelas pessoas que não têm relacionamento com o Espírito Santo não percebem, poderão ter dificuldades e por isso essas pessoas muitas vezes dizem que ela é fraca, ele é fraco, mas não sabem que é um traço de sabedoria, é um traço de controle da situação. É uma ferramenta que nós podemos usar para, inclusive, sairmos vencedoras em várias situações. Não somente no nosso relacionamento com Deus, mas no nosso trabalho, por exemplo. Há situações em que nós somos submetidas no local de trabalho, em que excedemos, não é possível continuar. Mas se formos mansas, faça aquela oração assim no momento. Há momentos que você não consegue ausentar-se para ajoelhar e está a ser provada, está a ser tentada por um colega ou pelo seu chefe. Ore ali, naquele momento. Senhor, por favor, segura a minha língua, segura as minhas mãos. Me dê a capacidade para me controlar e reagir com sabedoria. Há pessoas que estão a apreciar qual será a nossa reação. Assim como Jesus estava sendo apreciado. Jesus foi tentado constantemente. Em alguns momentos, Jesus dizia, afasta-te de mim. Se for necessário, diga isso. A mansidão te dá essa possibilidade. Afasta-te de mim. Não, não quero. Mantenha o silêncio. Para saber gerir as situações, a mansidão ensina-nos isso, a ter esse controle. E a nos preocuparmos, acima de tudo, com o bem dos outros. Ser manso é também preocupar-se com o bem-estar das outras pessoas. Nós nos importamos com as pessoas. Nós passamos a amar as pessoas. Passamos de alguma forma, a aprender a nos colocar no lugar das outras pessoas. E por isso eu acredito que é um dom lindo, é um fruto bonito do Espírito Santo. E repito uma vez mais, e quantas vezes forem necessárias, não é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de fraqueza. Em gestão diz-se que é importante conhecermos os pontos fortes e fracos, a matriz SWOT. Para mim, a mansidão constitui, na matriz SWOT, uma força que vai estar a nosso favor, que vai nos auxiliar nas situações mais difíceis e mais complexas que nós podemos enfrentar. A nossa verdadeira luta é contra o mal, não é contra as pessoas. Então, trate bem as pessoas, seja massa com as pessoas. Aprenda a se colocar no lugar das pessoas. É certo que a salvação é pela graça, mas vai custar muito caro a muitos de nós, porque nós não permitimos que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. A salvação é de graça, sim, mediante a fé em Cristo Jesus, mas poderá custar caro. É claro que a salvação não depende desses frutos do Espírito, mas é consequência. É consequência. Se você vive como uma pessoa salva, você vai ter facilidade em transparecer a mansidão para os olhos daqueles que estão atentos a ti. Que Deus seja louvado pela mensagem de hoje. Que acima de tudo nos voltemos para Cristo, que é o maior e o grande exemplo de mansidão para as nossas vidas, para nós. Por isso eu fiz questão de começar exemplificando o estudo ou o vídeo que eu assisti sobre o seminário de um senhor que falava para os jovens. Ele é uma pessoa muito respeitada nos Estados Unidos da América, mas fez-se adolescente, fez-se acessível para aqueles jovens e falar para eles. O que Jesus fez, esse é um sinal de mansidão. É tornar-se acessível. É respeitar a outra pessoa, é saber conhecer os nossos limites. E Jesus fez isso. Ele é o nosso maior exemplo de mansidão, para que pudéssemos ser igual a Ele. Ele nos convida essa noite a sermos humildes e manso de coração, assim como Ele é. Que Deus abençoe-nos a todos e nos dê maior compreensão da sua palavra para nós. Que não pensemos que ser mansa é ser fraca. Não. É a nossa maior ferramenta.
Então, se você tem esse traço, não aceite ser conotada a uma pessoa fraca. Muito pelo contrário, você é forte e é sábia. Que Deus nos dê compreensão da sua palavra. É a nossa oração para hoje. Amém. 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 Louvado seja Deus, Odete. Muito obrigada pela palavra. Acredita que vai fazer a diferença na vida de quem ouviu hoje, até na nossa vida, porque nós todos os dias podemos aprender e saber como podemos melhorar, para que realmente o fruto do Espírito comece a nascer em nós e possamos escolher um após um, porque, como tu acabaste de dizer, é uma cadeia, um vai gerando o outro, um vai gerando o outro, e para estarmos preparados para aquele grande dia que nós todas esperamos. Amém. Amém. Irmãs, eu gostaria de perguntar às irmãs que nós podemos ter 2 intervenções. É só levantar a mão. Intervenções com relação à palavra que a Rodete deu. Se alguém quer fazer algum acréscimo baseado na palavra. Opa, Rodete, acho que foste muito explícita. Eu dou da voz. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Eu vou chamar a Amada Mara. Ela tem uma informações importantes para o grupo com relação à nossa ação social. E quando a Mara acabar de falar, a Rodete vai nos fazer a última oração. Pode ser? Obrigada. Mara. Obrigada, Gena. Obrigada. Boa noite, amadas. Boa noite. Muito obrigada pela mensagem. Realmente tocou nossos corações, que estamos sem palavras, né? Acabamos por não comentar mais, porque a tua palavra agora nos remete também a refletir, porque não é só saber que a mansidão é tudo aquilo que a Rodete nos trouxe, que é ter paz em meio a uma situação que para nós podia ser estressante, mas é poder aplicar isso na prática. E isso nós precisamos mesmo da ajuda de Deus, né? Por isso é que ele é um fruto do Espírito Santo. Amadas, eu vim aqui hoje falar-vos sobre a nossa ação social, que vai já se realizar neste sábado 31. Um dos objetivos do grupo Guerreiras de Oração é poder repartir o pão com quem precisa, com quem tem fome, é poder acalentar aquelas pessoas que estão de alguma forma carentes, não só de mantimento físico, mas como também espiritual. E sendo assim, aquilo que nós já havíamos falado em algumas das nossas reuniões, no sábado 31 vai acontecer a nossa esperada ação social. E desta vez nós vamos não só atacar um só lugar, mas nós temos previsto em poder ajudar 2 lugares. O primeiro é o Centro Mishfrom, que para quem é guerreira de oração já faz tempo sabe que nós já fazíamos ações sociais ao Centro Mishfrom, antes de estarmos nesse estado de calamidade. E também vamos ajudar as nossas irmãs do arredor daqui, da Vila Flor, mas propriamente aqui nessa área do Queiro, aqui no Quilamba. Portanto, hoje de manhã, a amada Sheila, ela partilhou nos grupos os produtos que nós vamos levar, aquilo que nós vamos precisar para então podermos compartilhar com os nossos irmãos. Nós temos aí divisões aos produtos do feijão, do arroz, da massa, da lixívia, do óleo, do açúcar. Está tudo muito bem delineado para quem entrou no grupo, sabe quais são os produtos da qual nós estamos a falar. Mas para além desses produtos que a Sheila acabou por colocar nos grupos hoje, quem puder contribuir com mais alguma coisa, vamos, por exemplo, daqui, vamos falar de roupas, também pode, de alguma forma, contactar-nos. E como a Sheila já acabou por explicar de manhã,
Para cada produto, nós temos as irmãs responsáveis que vão receber esses produtos. Isso tudo para facilitar a organização. Então, vamos dar um exemplo. Eu, Mara, estou responsável em receber todo e qualquer produto relacionado a arroz. Então, as irmãs têm o meu contato no grupo, né? Porque a Sheila, ela acabou por colocar o contato no grupo. Então, é só entrar em contato comigo para que possamos ver um meio termo de como é que eu posso pegar esse produto para então ficar sobre a minha responsabilidade. Isto tudo para facilitarmos o dia da doação. Para as irmãs que estão fora de Angola e que de alguma forma gostariam de contribuir, fora de Angola não só, fora de Luanda também, a Sheila teve amabilidade como guerreiras de oração. Nós ainda não temos a nossa conta bancária, ainda não terminamos o processo de abertura da nossa conta bancária. Por isso, a Sheila colocou também o seu IBAN, ela tem o IBAN de Portugal, da conta de Portugal, para a irmã que está fora da Angola e quiser fazer parte das doações, então pode fazer o depósito nessa conta. Temos também a conta daqui, então as irmãs que puderem ajudar estão fora de Luanda, fora da Angola, então podem contribuir com os números de contas que se colocou no grupo. Como o nosso grupo está fechado por conta daquilo que é o nosso propósito, de mantermos esse tempo só focado naquilo que é o nosso pilar espiritual, a comunhão que cada uma de nós precisa ter com Deus, então qualquer informação, as irmãs tenham contato da administração. Eu sei que para muitas que acabam por entrar no grupo e vêm ao grupo fechado, há muitas inquietações, mas isso tudo é por conta do propósito que nós estamos a ter esse mês, né? Que é Deus. Nós já várias vezes tocamos nesse assunto e algumas pessoas, se por acaso estão a entrar agora, se há guerreiras que entraram agora no grupo, vão poder constatar essa realidade, que o grupo está fechado. Então, é só entrar em contato com alguma das administradoras e expor a situação. Antes de terminar, eu queria dizer que aquilo que para ti pode ser pouco, né? Para muitos pode ser um grande tesouro. Aquilo que para ti pode ser um resto, para outra pessoa pode ser um diamante. Então, não olhe para o pouco que tu tens. Eu só tenho 1000 kwanza. Irmã, há pessoas que nem 100 kwanza têm, estão a passar fome. Há pessoas que estão a perder os empregos nessa fase de pandemia. Não olhe para o teu 1000, não olhe para o teu 100. Simplesmente olhe que você vai ajudar alguém a sanar a sua fome. Você pode ajudar uma criança com um brinquedo, com um cobertor. E isso é o verdadeiro evangelho que o Senhor nos confiou, antes mesmo dele subir. Que nós repartíssemos o pão com o faminto. Então, o objetivo dessa ação social é exatamente o cumprimento daquilo que foi nos confiado. Abraçarmos uns aos outros. Não basta somente estarmos a falar e falar muito bem. A fé ela é exercitada quando praticamos essas ajudas ao nosso próximo. A Ana, por exemplo, a Ana Raíssa, ela é a irmã que está na cidade. Ela pode, de alguma forma, para as irmãs que estão na cidade, não poderem, de alguma forma, entregar os seus produtos mais próximo, para, por exemplo, eu que estou aqui no Quilamba, a Neuza também, a Sheila também, podem entrar em contato com a Ana para, então, fazer chegar os produtos. A ideia é poder facilitar, né, todo esse processo. E a ação social vai ser feita, como eu já disse, dia 31, né, já neste sábado, a partir das 14h30. E não vamos, como das outras vezes, termos um número elevado, né, por conta da situação que estamos a viver. Então, vamos depois selecionar um grupo para fazer a distribuição desses produtos. Por aquilo que nós estamos a viver agora, é impossível haver inúmeras aglomerações. E lembrando que para algumas irmãs que, de alguma forma, não conseguirem entregar o bem, né? Não consigo, e quer também fazer a entrega de alguns valores, podem entrar em contato com a Sheila.
mas seria bom que essa entrega de valores pudesse ser pelo menos até na quinta-feira. Isto para quê? Para nos ajudar a pegarmos nesse valor, para podermos fazer as compras e facilitar a entrega dos bens no sábado. Então, era isso que nós queríamos informar. Nós vamos, durante essa semana, estarmos a passar sempre para aquelas irmãs novas, para quem está no Facebook, está nos acompanhar e que quer também fazer parte dessa ação social, não hesite, agora mesmo, antes do programa terminar, coloque o seu contato para quem vai assistir essa live na reposição. Não hesite, comenta, coloca o seu contato, diz eu quero participar, eu quero de alguma forma ajudar o meu próximo. Entre em contato com o Grupo Guerreiras de Oração para podermos, de uma forma unânime, ajudar aqueles que mais precisam do nosso apoio, do nosso amor. Então, é isso que nós queríamos passar aqui como administração ou coordenação do Grupo Guerreiras de Oração. Mais uma vez, muito obrigada a todas as mulheres que tenha tirado do seu precioso tempo para estarem aqui conosco. E eu, desde já, quero agradecer a todas as mulheres que vão fazer parte dessa tão esperada ação social. Desde que começou a pandemia, acho que nós só fizemos 2 vezes e hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de poder ajudar. Eu vejo aqui uma irmã que perguntou o IBAN. Sheila, por favor, ou a Leonilde, aproveitem, vamos já colocar também o IBAN aqui, antes que a reunião termine, para então facilitar a entrega dos donativos. Era isso que nós queríamos passar. Muito obrigada. Mateus 5, versos 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Vamos orar. A Ti, nosso Deus, nosso Pai, Santo Criador, só Tu, Pai, és digno de todo louvor, toda adoração. Só Tu, Senhor, nos conheces, porque Tu nos criaste, inspirando-se em Ti mesmo, Pai. Obrigada por nos permitir chamar-te de Pai. Obrigada por tornar-se tão acessível para cada uma de nós. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que a cada dia tem algo novo para nós. Nós somos como crianças e precisamos ser instruídas por Ti, Pai. Obrigada por esse dia. Obrigada porque nós vamos refletir e tomar decisões que nos reaproximem de Ti, que facilitem o nosso relacionamento com o nosso próximo e que de alguma forma nos façam ser pessoas melhores a cada dia, Pai. Senhor, tantos são os pedidos das Tuas filhas, dos Teus filhos, especialmente relativamente à saúde. Senhor, venha colocar a Tua mão sobre a Tua filha que está inquieta nesse momento, quer seja situação de saúde física ou espiritual. Tu, Senhor, és atraído pela nossa aflição. Olhe para nós, Senhor. Venha dar a cura que nós carecemos, Pai. A cura que só Tu podes oferecer, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Permita, Senhor, que essa noite cada uma de nós possa refletir e voltar-se mais a Ti. E voltarmos ao primeiro amor. E voltarmos ao Teu plano sobre o nosso caráter, Pai. Que sejamos perfume onde quer que estejamos. Que sejamos a atração de pessoas para Ti, Pai. Que sejamos Tuas fiéis representantes a cada dia. Nos dê, Senhor, aquilo que nós carecemos, não somente aquilo que nós pedimos. Obrigada, Pai, por nos salvar, por enviar Jesus para morrer uma morte maldita em nosso lugar. Obrigada pelo Teu Santo Espírito que intercede por nós, Senhor, que nos ensina, inclusive, a pedir, que nos ensina a orar. Esteja com as nossas famílias, Pai, esteja com os nossos sonhos. Se eles forem de acordo com a Tua vontade, realize-os, por favor. Sabemos e aceitamos que Tu tens prazer em cuidar de nós. Nós somos, afinal, a menina do Teu olho. Somos filhas e filhos de um rei. Obrigada, Senhor, pela certeza da salvação. Esteja com cada uma de nós, te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Radete. Muito obrigada. Obrigada, Radete. Irmãs, já está a passar a IBAN para quem puder dar a sua contribuição. Aí está o IBAN. Também estamos a passar nos grupos e vamos passar esses dias todos ao grupo. Por favor, quem puder fazer a transferência até quinta, porque sexta-feira de manhã iremos fazer as compras para sábado, então, fazermos a entrega às localidades onde vamos. Obrigada mais uma vez a presença de todas. Vou então aqui compartilhar uma música. Espero que todas estejam bem.